Olá, aqui é o professor Ítalo Boritza e nós vamos fazer a correção agora do segundo caderno de atividade do terceiro bimestre. Então, com este último caderno de atividade, nós iremos fechar o conteúdo do terceiro bimestre e que eu vou começar aqui apresentando para vocês. Bom, o assunto do caderno de atividade é o chamado princípio de Pascal e o empuxo. E aqui tem alguns exercícios referentes a esses conteúdos. Vamos começar pelo princípio de Pascal. O princípio de Pascal diz o seguinte: o aumento da pressão exercida em um líquido em equilíbrio é transmitido integralmente a todos os pontos do líquido, bem como as paredes do recipiente em que ele está contido. Ou seja, quando você pressiona um fluido em repouso, quando você fala pressionar, significa você aplicar uma força sobre uma superfície, causar uma pressão, essa pressão é transmitida integralmente para todo o líquido, ou seja, vai ser transmitido para ele. Por exemplo, se você tem dois tubos interligados, que daqui é chamado de vasos comunicantes, que são preenchidos por um líquido, ao se aplicar uma força F1 no êmbolo de área A1, que seria essa tampa aqui, a pressão exercida pela força é transmitida integralmente para o segundo êmbolo, que seria esse daqui, gerando uma força F2 numa área A2. Então, o que o princípio de Pascal diz? Diz que a mesma pressão aqui vai ser a mesma pressão aqui. Se a variação de pressão 1 é igual à variação de pressão 2, o que é pressão? Força sobre área. Então, F1A1 é igual a F2 sobre A2. Esse daqui é o princípio de Pascal. Então, a força em um êmbolo dividido pela área em seu êmbolo é igual à força no outro êmbolo dividido pela área do outro êmbolo. Vamos lá para os exercícios que trabalham o princípio de Pascal. Bom, atividade número 1, ele diz o seguinte: com uma prensa hidráulica, ergue-se um automóvel de peso 10.000 newtons, no local onde a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Qual a intensidade da força necessária para manter o automóvel erguido se o êmbolo maior, que é o do carro, tem área de 2.000 centímetros quadrados e o menor tem 100 centímetros quadrados? Então, vamos tirar os dados. Primeiro, nós temos esse A1. A1 seria a área do êmbolo menor, que seria 100 centímetros quadrados. Nós temos o A2. Quem que é o A2? É a área do êmbolo maior, que é 200 centímetros quadrados. Temos o 10.000 newtons, que seria a força F1 ou F2. Aqui é o F1 e aqui é o F2, a figura está meio zoadinha aqui. F1 ou F2 aqui? Bom, 10.000 newtons não é o peso de um automóvel, é a força no êmbolo 2, no êmbolo maior. E ele quer descobrir quanto que vale a força no êmbolo menor. Então, vamos lá? Então, vamos aqui para a nossa resolução. Na atividade 1, nós temos que o êmbolo menor, ele seria aquele de A1, que é 100 centímetros quadrados. O êmbolo maior seria aquele em que o carro está, que é igual a 200 centímetros quadrados. Ele me deu a força do carro, que é o F2, 10.000 newtons, e quer saber qual é a força do êmbolo 1, que a força é menor. Pronto, tirei os dados. Só são 4 dados que vocês vão ter no exercício. As áreas e as forças. No caso, ele quer sobre a área menor, que é o F1. Aí vai ficar assim: F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. O F1 é a força no êmbolo menor, que ele quer descobrir. O A1 é a área no êmbolo menor, que é 100. O F2 é a força no êmbolo maior, que é 2.000, 10.000. E A2 é a área no êmbolo maior, que é 2.000. Olha, você pode dividir o 10.000 por 2, né? Dividir 10.000 por 2.000. Você pode também simplificar aqui, se quiser cortar os zeros, né? Mas eu vou fazer essa divisão aqui. 10.000 dividido por 2.000. Simplifica o zero de cima com o zero de baixo, zero de cima com o zero de baixo, zero de cima com o zero de baixo. Vai ficar 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 vai ser 5. Pronto.
Vai ficar F1 sobre 100 é igual a 5. O 100 está dividindo, vai passar multiplicando. 100 vezes 5 vai dar 500 newtons. Ou seja, a força necessária para manter o veículo em equilíbrio seria F1 newtons. F1 igual a 500 newtons. Então, olha como que funciona essa prensa hidráulica. Se você olhar essa questão número 1 aqui, com uma força F1, arruma isso que é F1 não é F2, está errado. Com uma força F1 de 500 newtons, eu consigo manter um automóvel em equilíbrio de força 10.000 newtons. Ou seja, essa prensa hidráulica que utiliza o princípio de Pascal é uma máquina. Ela consegue, com uma força menor, aumentar essa força aqui. Ela consegue multiplicar essa força aqui. Isso seria um dos princípios, uma das aplicações do princípio de Pascal. Vamos lá agora para a atividade de número 2. Novamente, princípio de Pascal. A atividade número 2, ela diz o seguinte. A figura representa uma prensa hidráulica. Determine o módulo da força F aplicada sobre o êmbolo A para que o sistema esteja em equilíbrio. Então, nesse caso aqui, ele quer saber qual é a força no êmbolo maior. E ele me deu a força no êmbolo menor. Que a força no êmbolo menor seria o peso desse objeto aqui, 800 newtons. A área A é igual a 1 metro quadrado e a área B é igual a 0,25 metro quadrado. Então, vamos fazer o seguinte, para não se perder aqui nos dados. Vamos representar a figura aqui de novo. Olha, você tinha a figura o seguinte, você tinha um êmbolo maior, este êmbolo maior tinha uma força F, esta força F é o que ele quer determinar. E o êmbolo menor tinha um objeto aqui, ó, de peso 800 newtons. Aí ele disse, aqui é a área A, aqui é a área B. Ele falou que a área A é igual a 1 metro quadrado e a área B é igual a 0,25 metros quadrados, certo? Então, o que você vai fazer? Aplicando o princípio de Pascal, F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. O F1 eu vou chamar aqui de 1 e aqui de 2. O F1 é a força que eu quero descobrir. O A1 é a área do êmbolo maior. O êmbolo maior, ó, vai ser a área maior. 1 igual ao F2. O F2 seria a força 2 aqui, que é o peso desse objeto, 800. E o A2 seria a área desse símbolo menor aqui, ó, 0,25. F1 dividido por 1 é F1. E 800 dividido por 0,25. 800 dividido por 0,5 vai dar 3.200 newtons. Professor, como você chegou nessa resposta? Olha, se você tem dificuldade em trabalhar com divisão, multiplica aqui embaixo por 100. Por quê? Quando você multiplica por 100, aqui anda duas casas para a direita. Só que em cima você também teria que multiplicar por 100. Ficaria 4 não, 25 embaixo. E aqui, se você multiplicasse por 100, 800, era só colocar dois zeros. 80.000, colocando os dois zeros aqui, né? Vai ficar 80.000 dividido por 25. Aí você faz assim, ó. 80.000 dividido por 25. O 8 não dá para dividir por 25, mas 80 dá por 3. Né? O 3 é o número mais próximo que daria. Porque 3 vezes 25 é 75, né? 25 é 25. 80 dividido por 25 menos 25, menos 75, sobra 5. Desce o zero aqui, então já vou riscar esse zero aqui, que desce esse, tem esses dois aqui, mas... E 50?
É divisível por 25? É. E vai dar, no caso aqui, certinho. 2 vezes 25 vai dar 50. Subtrai da zero. Deu o resto zero e tem 2 zeros aqui. O que eu vou fazer? Coloco 2 zeros aqui. 3.200 newtons. Olha só, no êmbolo maior, se eu aplicar uma força de 3.200 newtons, eu vou manter uma força aqui de 800 newtons. Como que funciona esse princípio de Pascal? A ideia é o seguinte: quanto maior a área, maior vai ser a força. E quanto menor a área, menor vai ser a força para ficar em equilíbrio. Então, neste caso aqui, nós temos aqui uma área de 1 e aqui uma área de 0,25. Esta área aqui é 4 vezes maior que esta. Essa força aqui é 4 vezes maior que essa. Então, no princípio de Pascal, funciona assim. O êmbolo de maior área vai ser aquele de maior força. Agora, vamos lá para a questão de número 3. A questão de número 3 seria este exercício aqui. Ó. A figura a seguir mostra a prensa hidráulica cujos êmbolos têm secções de área A1, 15 cm² e A2, 30 cm². Sobre o primeiro êmbolo, ou seja, sobre o êmbolo de área A1, aplica-se uma força F1 de 10 newtons e dessa forma mantém em equilíbrio um cone de aço de peso F2, colocado sobre o segundo êmbolo. O peso do cone vale. Então, beleza? Vamos pegar aqui e resolver essa atividade 3. Voltando aqui na atividade 3, o que acontece? Ele te dá um êmbolo aqui. Esse lado aqui é onde que está esse objeto aqui. E esse aqui é onde está a força aqui. Vamos interpretar o exercício novamente. A figura a seguir mostra a prensa hidráulica cujo êmbolo tem secções A1 15 cm² e A2 30 cm². Quem que é A1? A2. No caso aqui, A1 é a área menor e A2 é a área maior, que é 30 cm², né? Em relação a A1, que é 15 cm². Mas figura é difícil ver qual que é o êmbolo maior e qual que é o menor. Aí você faz o seguinte, vamos continuar no exercício. Sobre o primeiro êmbolo, aplica-se uma força F1 de intensidade 10 newtons. Opa! Então, aqui é 10 newtons e é sobre o primeiro êmbolo. Então, aqui é o A1. Se é o primeiro êmbolo, é aquele de área A1, que vai ficar 15 centímetros². Então, quando ele me falou o valor da força F, eu já automaticamente sabia qual é a área, porque ele falou que o F foi aplicado na área 1. Então, aqui é F1, aqui é A1. Dessa forma, mantém-se equilíbrio um cone de aço de peso P, que seria o F2, que eu não sei. Na segunda área, qual a segunda área? A2, 30 centímetros². O peso do cone vale, ou seja, o valor de F2 vale? Jogando no princípio de Pascal, F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. O F1 é a intensidade da força no primeiro êmbolo, aqui, que é o que ele chamou de êmbolo A1, 10, A1, 15. O F2 seria a força no segundo êmbolo, que eu quero descobrir, e o A2 é 30, certo? Dá para dividir 10 por 15? Dá. 10 dividido por 15? Ah, não dá não, vai dar um dízimo. Não vai ser bom não. Então, vou fazer o seguinte, vou multiplicar cruzado. Você pode multiplicar cruzado. F2 vezes 15 é 15 F2. E 30 vezes 10 é 300. 15 está multiplicando, passa dividindo. F2 é igual a 300 dividido por 15. Olha, 30 dividido por 15 não seria 2? 30 dividido por 15? Mas é 300. Então, F2 vai ser 20 newtons. Ou seja, aqui a força vai ser 20 newtons. Essa é a resposta do exercício. Aqui a área não é o maior, então a força tem que ser maior. A pergunta é, quantas vezes a área 2 é maior que a área 1?
30 é quantas vezes maior que 15? Não é 2 vezes maior? Vou colocar o quadrado aqui, que é a área. 30 não é 2 vezes maior que 15? Então, 20 é o dobro de 10. Ou seja, quanto maior essa área aqui, maior essa força. Se essa área é o dobro dessa, a força é o dobro dessa. Se a área aqui fosse 10 vezes maior que esta, a força aqui seria 10 vezes maior que essa. E com isso eu resolvi os exercícios do caderno de atividades relacionados ao princípio de Pascal. O 4, 5 e 6 são exercícios de empuxo. E o que seria este empuxo? O empuxo é uma força vertical para cima, exercida por um líquido, quando o objeto o desloca ao entrar nele. Sua intensidade é igual. Então, o empuxo é igual à densidade do líquido vezes o volume submerso vezes a gravidade. Pela equação, podemos concluir que quanto maior o volume do objeto for submerso, maior será o empuxo exercido pelo líquido. Então, vamos fazer o seguinte, vamos só escrevermos aqui, porque nesse caso aqui o empuxo vale nós deixarmos aqui os dados. Então, o empuxo, o que acontece? Quando um objeto ele entra num líquido, ele vai ficar submetido a uma força vertical para cima. Empuxo. Essa força é a força que um líquido exerce. Então, se você já tentou brincar e colocar uma bola cheia de ar dentro de um líquido, dentro da água, e soltar a bola, você vai ver que essa bola vai subir, devido a essa força que o líquido exerce. Essa força é chamada de empuxo. Essa força que faz o barco flutuar. Essa força é a força que nos ajuda quando nós queremos carregar alguém dentro da água, a pessoa não fica mais leve dentro da água. Por quê? Porque o empuxo está te ajudando. Então, todo líquido e todo fluido também, líquido ou gás, ao um objeto estar dentro dele, vai sofrer uma força causada por esse fluido, por esse líquido, no caso aqui. E essa força, que é o empuxo, ela vai ser igual à densidade do líquido vezes a gravidade do local vezes o volume submerso. E esse volume submerso do objeto, esse volume submerso nada mais é que é o volume do líquido deslocado. Quanto mais o objeto entrar dentro do líquido, mais vai aumentar o seu volume submerso. Quanto mais aumentar o volume submerso, mais vai aumentar o empuxo. São grandezas diretamente proporcionais. E não só o empuxo com o volume submerso, que é o volume do líquido deslocado, né? O empuxo também vai aumentar se a densidade aumentar e ele vai aumentar se a gravidade do local aumentar, tá? Então, geralmente os exercícios relacionam mais empuxo com o volume submerso do objeto, que é o volume que o objeto vai deslocar, né? O volume do líquido deslocado. Quanto mais o objeto entra nesse líquido, maior é o empuxo. Geralmente os exercícios eles batem nessa tecla aqui, nesse conceito. Então, significa que se eu quero colocar um objeto dentro da água, por exemplo, uma bola cheia de ar, quanto mais eu coloco dentro da água, maior vai ser o empuxo. Porque quanto maior seu volume submerso, maior vai ser o volume do líquido deslocado. Mais líquido eu vou deslocar. E maior vai ser a força que o líquido me exerce, que é o empuxo. As unidades. Empuxo é força, então é Newton. Densidade, quilograma por metro cúbico. Gravidade, metros por segundo ao quadrado. E volume submerso, metros cúbicos. Tá bom? Então vamos lá para os exercícios da aula. Vamos começar com o exercício de número 4. O exercício de número 4, ele diz o seguinte: um bloco de meio metro cúbico. Então enquanto eu vou lendo aqui, eu já vou tirando os dados. Um bloco de meio metro cúbico está todo submerso. Então você tem um volume submerso, meio metro cúbico. Está todo submerso em um rio cuja densidade da água é igual a 1.000 quilograma por metro cúbico. Isso aqui é a densidade. Qual é a intensidade do empuxo, que é o E?
No bloco, gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá votar? Então, ele falou que o volume submerso é meio metro cúbico, falou que a densidade do líquido é 1000 kg por metro cúbico, que é o empuxo, e deu a gravidade. Qual é a equação do empuxo? A equação do empuxo é essa daqui, ó. EdGV. Empuxo é igual a densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume submerso. Correto? Não importa se você mudar essa ordem aqui, tá bom? Então, o empuxo vai ser igual à densidade do líquido. Vou fazer o seguinte. Deixa eu só ver se eu acho. É verdade. Olha o que eu fiz aqui, ó. Olha o que eu fiz aqui. Eu causei pequena inversão, ó. O empuxo é dVg. Eu coloquei a ordem invertida aqui. Eu coloquei a gravidade e aqui no meio e depois o volume submerso. Vai alterar alguma coisa? Não. Mas eu vou usar a equação nesse formato aqui. Sabe por que eu vou usar nesse formato aqui? Porque eu gosto de lembrar que essa equação tem um macete para você gravar ela. Ó, é devagar. EdVg é devagar. Essa é a equação do empuxo. Então, colocando aqui, é devagar. Empuxo a densidade do líquido vezes o volume submerso vezes a gravidade. O que eu fiz aqui é só inverter a gravidade com o volume submerso, a ordem. Vai alterar alguma coisa? Não. Então, o empuxo eu quero, a densidade é 1000, o volume submerso é meio e a gravidade é 10. Olha, meio vezes 10 é 5 e 5 vezes 1000 é 5.000. Então, o empuxo vai ser igual a 5.000 newtons. Acabou o exercício. Só isso, professor? Só isso, mais nada. É só isso que tem que fazer mesmo. Vamos lá, então, para a atividade de número 5. A atividade de número 5, vamos pegar lá, vamos abrir. Ela diz o seguinte. O corpo tem 2 metros cúbicos e é colocado na água, densidade 1000 quilogramas. Então, a densidade 1000 quilogramas por metro cúbico. Já coloquei aqui o D. De um reservatório. Qual a intensidade do empuxo quando o bloco, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, letra A, está com metade do seu volume submerso? Qual que é o seu volume? 2 metros cúbicos. Aí você pensa o seguinte, vamos fazer aqui a letra A. Qual é metade de 2 metros cúbicos? Não é 1? Então, ó, volume submerso vai ser a metade de 2. Qual que é a metade de 2? 1 vezes 2 é 2, dividido por 2 vai dar 1 metro cúbico. Então, você pensa o seguinte, se o volume do objeto é 2 metros cúbicos, 2 metros cúbicos, e ele está com a metade do volume submerso, qual é a metade de 2? É 1, tá bom? O que então vai fazer agora? O empuxo é a densidade, é devagar, é a densidade do líquido, o volume submerso e a gravidade. O empuxo vai ser igual à densidade do líquido, que é 1000, o volume submerso é 1, que é a metade do volume do objeto, e a gravidade é 10. Olha, 1 vezes 10 é 10, e 10 vezes 1000 é 10.000 newtons. Essa é a força exercida pelo líquido. 10.000 newtons. E a letra B, ele quer saber o empuxo quando ocorre o quê? Vamos ver lá. Na letra B. É quando ele está totalmente submerso. Ou seja, todo o volume do objeto, que é de 2 metros cúbicos, está dentro do líquido. Então, o líquido deslocado é todo o volume do objeto, o volume do líquido deslocado. Então, vamos lá? O volume submerso vai ser 2 metros cúbicos. Jogando na equação é devagar. No caso aqui, o volume submerso é maior em relação à letra A, né? A letra A era metade, agora é todo o corpo. Se aumenta o volume submerso, aumenta o empuxo. Olha, o empuxo aqui é a densidade do líquido, que é 1000, é igual ao volume submerso, que é 2, e a gravidade é 10. 10 vezes 2 é 20,
E 20 vezes 1.000 é 20.000. Olha só. Nesse caso aqui, ó, vamos comparar a letra A com a letra B. Na letra A, o volume submerso era 1 metro cúbico, que era metade. E aqui o volume submerso é 2 metros cúbicos. Aqui, ó, o volume dobrou submerso. E o empuxo foi de 10.000 para 20.000. O empuxo dobrou também. Ou seja, quanto maior o volume submerso, maior vai ser o valor do empuxo. Tá bom? Para você ter uma noção, o que é uma força de 20.000 newtons? 20.000 newtons, gente, é aproximadamente o peso de 2 toneladas. Imagine um peso de 2 toneladas. Você consegue levantar 2 toneladas? Não. Mas essa é a força exercida pelo líquido, quando um objeto de 2 metros cúbicos entra nele. 2 metros cúbicos é uma caixa de 2.000 litros, uma caixa d'água de 2.000 litros. Ou seja, não um volume gigante, mas é um volume razoável. Tá? Então, quando você pega uma caixa de 2.000 litros d'água, que é 2 metros cúbicos, e coloca toda dentro de um líquido da água, essa é a força que ela vai exercer aqui sobre esse recipiente, sobre essa caixa d'água, por exemplo. 20.000 newtons é o peso de 2 toneladas. E por último, para finalizar aqui, vamos para o exercício número 6, que é um exercício teórico. Ele diz o seguinte: quando uma bola cheia de ar é colocada de pouco em pouco no interior de um líquido, podemos dizer que a força exercida pelo empuxo aumenta, diminui, permanece constante ou aumenta depois diminui. Olha, isso daqui dá para nós respondermos com o exercício número 5. Quando eu aumentei o volume submerso de 1, deixa eu puxar um pouquinho para cá. Quando eu aumentei o volume submerso de 1 para 2, o que aconteceu com o empuxo? Aumentou também. Ou seja, quando você pega a equação E devagar, um aumento no volume submerso, ou seja, o volume do líquido deslocado, né? Porque o volume que entrar dentro do líquido é o volume do líquido que vai deslocar, gera um aumento do empuxo. Portanto, a resposta correta da 6 é apenas a letra A. Então, esse exercício é você falar que a letra A está correta. Vamos lá olhar? Letra A, ela diz aumenta. Então, se você vai colocando uma bola de pouco em pouco no interior do líquido, você vai aumentando o volume do líquido deslocado, o volume submerso do objeto. Aumentando esse volume submerso, você aumenta o chamado empuxo. Então, é a letra A alternativa correta. Tudo certo? Terminamos a última questão do caderno de atividade. Então, no caderno de atividade, dos 6 exercícios, todas as resoluções estão aqui. Se tiver alguma dúvida em algum conceito ou alguma atividade, estou à sua disposição, pode perguntar para mim, tá bom? Que eu irei responder, ficar muito feliz em tirar essa sua dúvida. Queria agradecer sua atenção até aqui. Muito obrigado, um beijo e eu te aguardo até a próxima atividade, que possivelmente vai ser um outro caderno de atividade.